Na noite anterior ao meu casamento, fui visitar minha futura sogra. Quando saí, esqueci de vestir meu casaco. Virei-me para voltar e pegá-lo, e foi exatamente ali, naquele momento, que tomei a decisão imediata de cancelar o casamento. Eu já estava na metade do caminho do apartamento da família de Cassiano, no Itaim, Bibi, de volta ao meu estúdio alugado em Pinheiros, quando de repente me lembrei do casaco. Um calafrio percorreu minha espinha. Não foi porque o vento noturno de São Paulo estava se infiltrando pela janela do carro, mas por causa daquele casaco em específico. Não era como qualquer outra peça de roupa. Era um cardigan, creme com decote em V. Ao longo da gola, minha mãe havia costurado duas pequenas, flores à mão, costurando cada fio como se estivesse tecendo sua própria vida ali. Eu pisei fundo nos freios. Os pneus travaram, cantando em uma linha curta, aguda contra o asfalto. Os faróis do carro atrás de mim piscaram e alguém buzinou. Eu levantei a mão desajeitadamente para acenar um pedido de desculpas pelo espelho retrovisor, depois entrei na faixa de retorno, dando a volta com o carro como alguém que acabou de derrubar o próprio coração no meio da rua. O casamento era amanhã. Por todos os motivos, eu deveria estar indo para casa, dormir cedo para que a maquiadora pudesse me encontrar no hotel às 8 da manhã. Eu precisava proteger minha pele, minha energia e meu sonho de ser noiva. Entanto, eu estava voltando para a casa do Cassiano apenas por um casaco. Parece ridículo, não é? Mas, no meu coração, aquele casaco era a âncora final que me conectava à minha mãe, às suas bênçãos e ao calor supremo que ela havia derramado todo o seu amor para me dar. Antes de eu me mudar da casa dela, ela sorriu, com as mãos trêmulas alisando a gola. Ela me disse que sua filha seria uma mulher casada em breve e que eu deveria usar aquilo para me manter aquecida. Ela bordou as duas flores para representar a paz. Ela disse isso quando seus olhos já estavam opacos e sua respiração estava fraca. Minha mãe faleceu no inverno passado, em uma noite congelante exatamente como esta. Eu chorei até minha voz acabar e depois vivi como uma muda. Eu só sabia trabalhar, economizar dinheiro e me esforçar para comprar um apartamento para que ela pudesse descansar em paz, mesmo que ela não estivesse mais aqui. O casaco era uma lembrança, sua instrução final, e algo que eu absolutamente não poderia deixar para trás na casa de outra pessoa, mesmo que aquela casa devesse se tornar a casa dos meus sogros no dia seguinte. Estacionei embaixo do prédio de alto padrão da família de Cassiano, na zona sul de São Paulo. As luzes do corredor projetavam um brilho amarelo pálido e o vento farfalhava pelas árvores, o da rua como um sussurro áspero. Saí do carro, meus saltos altos estalando secamente contra o asfalto. Nas portas de vidro do saguão, vi meu reflexo. Meu cabelo estava penteado em ondas suaves. Meus lábios estavam pintados de um tom malva empoeirado e meu delineador estava afiado. Uma garota prestes a ser noiva. Eu disse a mim mesma: Lisandra, acalme-se. Amanhã é um dia feliz. Entrei no elevador. Nas paredes espelhadas, me vi sorrindo. Não era um sorriso radiante, mas forçado, uma tentativa de me tranquilizar. Para o casamento de amanhã, eu havia preparado tudo como se estivesse me preparando para uma vida totalmente nova. Eu tinha escolhido meu vestido de noiva com minha mãe 3 meses antes de ela morrer. Custou R$ 15.000. Minha mãe disse que era caro. Eu disse a ela que só me casaria uma vez e queria estar linda. Ela sorriu, os olhos brilhando, e disse que sua filha finalmente sabia como se amar. Cassiano havia reservado o salão de festas do hotel muito cedo, dando um sinal para garantir data, mas a escritura do nosso apartamento conjugal em Moema estava inteiramente no meu nome. Era uma unidade de 120 metros quadrados, localizada perto de excelentes escolas, um hospital e o enorme Parque Ibirapuera. Eu havia juntado 6 anos do meu salário corporativo, adicionado à herança que minha mãe me deixou e feito um financiamento apenas para pagar a entrada. Cassiano havia falado de forma tão gentil naquela época.
Ele disse que estava perfeitamente bem se a escritura estivesse em meu nome, porque seríamos marido e mulher. O que era meu era dele, e o que era dele era meu. Eu acreditei nele. Acreditei nele com toda a fé cega da minha juventude e dos nossos 5 anos de namoro. Há 5 anos, conheci Cassiano em uma festa de fim de ano da empresa. Eu tinha acabado de ser promovida a líder de projeto e ele era o engenheiro-chefe recém-contratado. Naquela noite, ganhei um MacBook novinho no sorteio da empresa. Cassiano tomou a iniciativa de me ajudar a carregar a caixa, sorrindo enquanto me parabenizava. Seu sorriso naquela época era como uma brisa de primavera, amolecendo minha guarda antes mesmo que eu tivesse a chance de erguê-la. A primeira vez que conheci a mãe dele, Zélia, ela segurou minhas mãos, com a voz doce como mel. Ela disse que me adorava porque eu parecia genuína, trabalhadora e não usava maquiagem excessiva. Ela reclamou que as garotas de hoje em dia só se importavam em se arrumar e não sabiam nada sobre cuidar de uma família. Fiquei profundamente comovida, pensando silenciosamente que havia tirado a sorte grande com meus futuros sogros. Quanto a Nayara, a irmã mais nova de Cassiano, ela estava na faculdade na época. Ela tagarelava sobre seus sonhos e planos, dizendo que queria seguir meus passos e se tornar uma mulher independente. Eu até comprei vários livros de planejamento de carreira para ela como presente. Essas memórias avançaram rapidamente pela minha mente, como um rolo de filme. O elevador apitou e abriu no andar deles. Saí para o corredor, as luzes do sensor de movimento piscando. Parada diante da porta do apartamento deles, respirei fundo. Tudo o que eu precisava fazer era tocar a campainha, sorrir, dizer que esqueci meu casaco, pegá-lo e ir embora. Simples. Levantei a mão, meu dedo pairando a poucos centímetros da campainha. Naquele exato segundo, uma voz ecoou lá de dentro. A voz de Zélia era incrivelmente alta e clara, como se ela estivesse no viva voz, completamente despreocupada em ser discreta. Lisandra, ela acabou de sair. Meu Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá nojo. Ela é tão absolutamente falsa. Congelei, meu dedo virando gelo no ar. Outra voz interveio, melodiosa, mas carregada de escárnio. Era Nayara. Mãe, você é uma atriz muito boa. Eu quase caí na gargalhada na cara dela. Engoli em seco, minhas costas ficaram totalmente frias. Uma pergunta sem sentido ecoou na minha mente. Por que elas diriam isso? Lá dentro, Zélia riu alto. A risada triunfante de alguém que acabou de ganhar um jogo de pôquer de altas apostas. Claro que estou atuando. Se eu não atuasse, de que outra forma colocaríamos as mãos naquele apartamento em Moema? Aquele lugar tem 120 metros quadrados em um bairro nobre. Vale pelo menos 4 milhões de reais, sabe? Nayara suspirou, soando tão tonta quanto uma criança recebendo um presente. Assim que o casamento acabar, aquele lugar basicamente pertence ao Cassiano. Adicionar o nome dele na escritura será fácil. Depois é só a gente vender. E isso será um ótimo capital inicial para a startup de tecnologia dele. Certo, mãe? Meus ouvidos começaram a zumbir. Meu coração batia tão violentamente que parecia que ia quebrar minha caixa torácica. Adicionar o nome dele na escritura. Vender. Cada palavra pareceu um tapa físico. Não no meu rosto, mas diretamente na minha dignidade. Zélia, continuou falando, seu tom ficando mais casual a cada segundo, como se eu não fosse nada além de uma mercadoria que elas estavam avaliando. Não é só o apartamento. Ouvi dizer que a mãe dela conseguiu juntar um belo pé de meia antes de morrer. Quando eles estiverem casados, se Cassiano jogar as cartas certas e persuadir aquele dinheiro para as contas dele, eu posso facilmente comprar aquele carro novo e dar a entrada em um lugar para você, Nayara. Encostei-me na parede do corredor. Minhas pernas viraram geleia. Um suor frio traçou seu caminho pela minha espinha, encharcando minha blusa fina como água gelada. Na minha mente,
Todas as palavras doces que Zélia já havia dito se transformaram em algo totalmente repulsivo. Seus sorrisos gentis, seus apertos de mão íntimos e suas alegações de me tratar como sua própria filha se dissolveram instantaneamente em uma peça teatral barata e nojenta. Lá dentro, a conversa continuou. As risadas, as tramas calculadas, tudo soou claramente. Do lado de fora, eu fiquei inteiramente petrificada diante da porta. Minha mão ainda suspensa no ar, completamente incapaz de apertar a campainha. Senti como se meu mundo inteiro tivesse acabado de virar de cabeça para baixo bem diante dos meus olhos. Apesar da porta de madeira não se abriu, mas as palavras filtradas pelas frestas perfuraram meus ouvidos e apunhalaram diretamente meu coração, mais afiadas do que qualquer faca. Acontece que 5 anos de amor, jantares em família e gestos íntimos não passavam de uma produção elaboradamente encenada, e eu era simplesmente a atriz principal mais ingênua. A voz de Zélia continuou, completamente alheia ao fato de que sua futura nora estava parada ali fora, absorvendo cada sílaba. Ah, e mais uma coisa. Nayara, certifique-se de que Lisandra derrame algumas lágrimas na recepção amanhã. Faça-a falar sobre o quanto Cassiano a ama e cuida dela. Precisamos que ambos os lados da família vejam Cassiano como um homem de família responsável e dedicado. Nayara deu uma risadinha. Não se preocupe, mãe. Eu tenho tudo planejado. Durante os brindes, vou encher de propósito a taça de champanhe dela. Quando ela estiver bêbada, será muito mais fácil de manipular. Eu estremeci, não de frio, mas de puro nojo. Naquela fração de segundo, algo dentro de mim se estilhaçou completamente. Não era amor, era minha ilusão. A ilusão de que se eu fosse sincera o suficiente, paciente o suficiente e amorosa o suficiente, seria recompensada com uma família decente. Fechei os olhos e respirei fundo. Nenhuma lágrima caiu. Talvez eu estivesse em estado de choque profundo, ou talvez a dor simplesmente tivesse ultrapassado o limite do choro. Naquele momento, minha mente foi limpa, pergunta por quê, e substituída por um pensamento cristalino. Eu tinha que me salvar. Abri o zíper da minha bolsa. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha mente estava assustadoramente afiada. Peguei meu celular, deslizei a tela, rapidamente, e apertei o botão de gravar no aplicativo de notas de voz. Agachei-me silenciosamente e encostei o telefone bem na fresta inferior da porta. A conversa lá dentro se arrastava, ficando mais sem vergonha a cada minuto. Assim que o casamento acabar, o acordo está selado. Aquela garota é fácil de manipular e morre de medo de fofocas públicas. Mesmo que ela queira fazer uma birra depois, ela não ousará. Exatamente, mãe. Todo mundo que olhar de fora só vai ver o quão generosa a nossa família é. Se ela pedir o divórcio, depois do casamento, a sociedade vai destruir lá e chamar lá de uma pirralha. Ingrata. Ouvi cada palavra. Meu peito parecia apertado, mas minha mão segurava o telefone firme como uma rocha. Passaram-se 3 minutos, parecendo tão longos quanto 3 séculos. Quando senti que tinha evidência suficiente, gravação, e enfiei o telefone de volta na bolsa. Fiquei de pé. Eu não estava mais tremendo. Minha mente estava completamente lúcida. Eu nunca passaria por aquela porta como nora delas. Virei-me e caminhei rapidamente de volta para o elevador. Meus saltos bateram no chão de mármore muito mais alto do que quando cheguei. Cada passo parecia como se eu estivesse pisando nos restos estilhaçados do meu próprio passado. Dentro do elevador, o espelho refletiu meu rosto pálido. Meus lábios estavam pressionados em uma linha fina e meus olhos estavam ocos, mas frios como gelo. Encarei a mim mesma e de repente soltei uma risada. Uma risada seca, carregada de ironia amarga. Lisandra, você é uma idiota, pensei, comigo mesma. Mas pelo menos você acordou a tempo. Meu carro acelerou pela noite, os postes de luz de São Paulo se fundindo em fracos borrões amarelos. Foi só então que me lembrei do casaco. O cardigã bordado ainda estava dentro daquele apartamento. Apertei o volante com força.
Um cabo de guerra interno feroz desenrolava dentro de mim. Eu queria voltar e pegá-lo. Eu o queria, desesperadamente. Mas o mero pensamento de tocar aquela campainha e encarar aqueles rostos me dava náuseas físicas. Esquece, murmurei. Eu não preciso mais dele. Se aquele casaco ficou naquela casa, ele já foi contaminado. Não, contaminado por poeira, mas contaminado pela escuridão da ganância humana. Entrei na via expressa, abandonando a rota de volta ao prédio deles, e dirigi direto para meu pequeno estúdio alugado em Pinheiros. Tinha 30 metros quadrados, um quarto minúsculo e uma sala de estar que servia como cozinha. Era pequeno, mas era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente segura agora. Destranquei a porta e o ar frio do apartamento me saudou. Liguei o interruptor. Pendurado no cabideiro, meu vestido de noiva branco imaculado balançava levemente com a corrente de ar da janela entreaberta. O luar filtrava, fazendo o tule transparente irradiar um brilho frio. Parecia um sonho lindo, mas incrivelmente frágil. Fiquei olhando para ele por um longo tempo e ri alto. Olhe para você, sussurrei. Tão lindo que quase enterrou minha vida inteira. Fui até a janela e afastei as cortinas. O vento da noite soprou, carregando o cheiro úmido da cidade. Tirei um maço de cigarros de uma gaveta. Eu não fumava há anos, mas esta noite precisava de algo para me manter ancorada. A fumaça subiu no ar, ardendo nos cantos dos meus olhos. Através da névoa, memórias antigas ressurgiram uma a uma. Há 5 anos, Cassiano havia me perguntado: Lisandra, se eu continuar pobre para sempre, você vai me desprezar? Eu ri, dei um tapinha no ombro dele e respondi: se formos pobres, trabalharemos duro juntos. Eu não preciso de um homem rico, só preciso de um e decente. Olhando para trás, minhas palavras foram dolorosamente ingênuas. Essas pessoas não eram pobres em riqueza. Elas eram completamente falidas em caráter. Meu telefone vibrou, me trazendo de volta à realidade. O nome de Cassiano piscou na tela. Fiquei olhando para ele por um longo tempo antes de finalmente deslizar para atender. Lisandra, você já chegou em casa? A voz dele era tão terna como sempre. Por que não me mandou mensagem? Fiquei preocupado. Encostei-me na parede. Minha voz estava tão notavelmente calma que até eu me surpreendi. Estou em casa. Ah, que bom. Você está cansada hoje? Visitar minha mãe deve ter sido exaustivo para você. Eu quase ri alto. É, respondi. Cassiano deu uma risada suave. Minha mãe te adora. Ela não parava de te elogiar, Lisandra. Amanhã é o dia do nosso casamento. Observei a fumaça do cigarro se dissipar no quarto. Cassiano, eu disse lentamente, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, pode perguntar. Você me ama? Houve uma pausa perceptível do outro lado da linha. Por que você está perguntando isso do nada? Ele soltou uma risada forçada. Claro que eu te amo. Por que mais estaríamos nos casando? Certo, respondi. Eu só estava pensando. Não ligue para mim. Não pense demais. Todo mundo fica com frio na barriga antes do casamento. Vá dormir cedo, ok? Temos que acordar bem cedo amanhã. Ok, eu disse, e desliguei. Joguei o telefone no sofá. Meu coração não doía. Estava apenas entorpecido. O arquivo de áudio de 3 minutos no meu bolso era como um bloco de gelo, mas era a única coisa me impedindo de desabar. Virei-me para olhar o vestido de noiva. Depois escaneei meu pequeno apartamento. Tudo aqui foi construído com minhas próprias mãos. Minha carreira, meu dinheiro, minha casa, meus sonhos. Tudo bem, eu disse a mim mesma. Amanhã pode não ser um casamento, mas será o dia em que finalmente começarei a viver para mim mesma. Se vocês, ouvintes, estão acompanhando minha história agora e se sentem alguma pena de mim, por favor, curtam e se inscrevam para continuar acompanhando minha jornada. O apoio de vocês é a motivação de que preciso para continuar contando a verdade e compartilhando a história de dar a volta por cima de uma mulher que quase entregou toda a sua vida às pessoas erradas. Amassei o cigarro, apaguei as luzes e deitei na cama. A noite paulistana era infinita.
Mas dentro de mim, nascer do sol frio e severo estava rompendo lentamente. Quase não dormi naquela noite. Não porque eu estivesse chorando e não porque a dor fosse insuportável, mas porque minha mente estava assustadoramente alerta. Cada detalhe, cada frase, cada sorriso falso da família, de Cassiano, passava em looping, como um filme, em câmera lenta, do qual eu não conseguia escapar. Encarei o teto familiar do meu estúdio. As luzes âmbar da rua filtravam-se, e os sons do trânsito lá fora diminuíam com o passar das horas. Fiquei deitada lá com a mão no peito, sentindo meus batimentos cardíacos. Era estranho. Meu coração ainda estava batendo. Eu ainda estava viva. Eu simplesmente não sentia mais a ansiedade ávida por amanhã que eu tinha antes. Amanhã deveria ser o dia do meu casamento. Sentei-me, liguei o abajur da escrivaninha e abri a gaveta debaixo da minha mesa de madeira. Dentro havia uma pilha de pastas bem organizadas. A escritura do apartamento em Moema no meu nome, meu contrato de trabalho, 6 anos de rolerites e comprovantes de imposto de renda e um pequeno envelope pardo. Dentro do envelope estava o cartão de débito vinculado à herança que minha mãe me deixou. Meus dedos tocaram o envelope e tremeram levemente. Minha mãe havia segurado minha mão, sua voz frágil, mas resoluta. Lisandra, mantenha esse dinheiro completamente escondido. Não conte aos seus sogros. Não tenho um bom pressentimento sobre isso. Na época, eu ignorei, rindo e dizendo a ela que estava pensando demais. Agora, olhando para trás, eu só queria voltar no tempo, abraçá-la com força e dizer: me desculpe por não ter acreditado em você. Desbloqueei o telefone, coloquei os fones de ouvido e reproduzi a gravação de áudio novamente. Lisandra? Ela acabou de sair. Meu Deus, o jeito que aquela garota sorri me dá nojo. A voz de Zélia encheu meu quarto silencioso. Cada respiração e inflexão cristalinas. Não adiantei nem pausei. Obriguei-me a ouvir tudo como uma forma brutal de queimar a ponte atrás de mim. Quando terminou, larguei o telefone. Não, havia mais dúvidas. Não havia talvez eu tenha entendido mal, ou talvez ela tenha se expressado mal. Isso não foi um mal entendido. Foi uma conspiração calculada. Levantei-me e caminhei até o cabideiro. O vestido branco ainda estava pendurado lá, silencioso e estranho. Estendi a mão para tocar o tule macio e uma súbita onda de humor sombrio tomou conta de mim. Desculpe, sussurrei. Não é sua culpa. Eu apenas escolhi o noivo errado para ficar ao lado. Endireitei o vestido e voltei para minha mesa. Pela primeira vez naquela noite abri meu notebook. Não para trabalhar, mas para encontrar o número de telefone da tia, Lídia. Lídia era a melhor amiga da minha mãe e uma advogada de contencioso civil muito bem-sucedida. Quando minha mãe estava viva, Lídia nos visitava com frequência e me dizia: você precisa ser dura, garota. Não deixe ninguém pisar em você. Olhei o relógio. Eram 3 da manhã. Minha mão pairou sobre o mousepad. Hesitei por alguns segundos, depois fechei o notebook. Ainda não era a hora. Eu precisava pensar nisso meticulosamente. Se eu cancelasse o casamento, o que aconteceria? A família de Cassiano entraria em fúria. Parentes distantes fariam fofocas. Amigos e colegas de trabalho fariam perguntas intrometidas. Alguns teriam pena de mim, outros me julgariam, e os curiosos escrutinariam cada movimento meu. Mas se eu não cancelasse, perderia meu apartamento, meu dinheiro e todo o respeito que tinha por mim mesma. Comparado a isso, o que importavam alguns rumores? Fiz a mim mesma uma pergunta simples. Se minha mãe estivesse viva, o que ela gostaria que eu fizesse? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Ela gostaria que eu sobrevivesse. Ela gostaria que eu me tratasse com o respeito que eu merecia. O amanhecer despontou, a luz pálida escorregando pelas persianas e pintando o quarto em tons suaves de cinza. Levantei-me e fui ao banheiro. Joguei água gelada no rosto, chocando-me até ficar totalmente acordada. Olhando no espelho,
percebi que meus olhos haviam mudado. A ingenuidade havia desaparecido. Os sonhos românticos estavam mortos. Tudo o que restava era uma compostura fria e uma resolução absoluta. Tudo bem, eu disse a mim mesma. Vamos ao trabalho. Vesti-me com roupas corporativas impecáveis, uma camisa social branca impecável, calças pretas de alfaiataria e meu cabelo preso, em um coque elegante. Não um vestido de noiva, não um traje nupcial. Esse era o uniforme de uma mulher, saindo para lidar com a transação comercial mais crítica de sua vida. Passei um café preto. O gosto amargo revestiu minha língua, mas era imensamente reconfortante. Na minha cabeça, uma estratégia passo a passo se cristalizou. Passo 1. Anunciar o cancelamento. Passo 2. Bloquear toda a comunicação para evitar manipulação emocional. Passo 3. Acionar o conselho jurídico para proteger meus bens e minha reputação. Limpo, eficiente, sem mensagens de texto divagantes. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Nayara. Lisandra, lembre-se de dormir até mais tarde hoje. Você tem que ser a noiva mais linda de todas mais tarde. Li a mensagem e ri. Uma risada genuína, desprovida de qualquer amargura. Não se preocupe, pensei comigo mesma. Estou mais acordada do que nunca. Não respondi. Abri o WhatsApp e puxei a conversa com Cassiano. A foto de perfil dele ainda era uma foto nossa sorrindo brilhantemente durante umas férias em Trancoso no ano passado. Encarei a foto por 3 segundos. Depois digitei a mensagem. Cassiano, o casamento está cancelado. Não vamos nos casar. Sem explicações, sem choro, sem pontos de exclamação. Apertei enviar. O recibo de entrega apareceu. Meu coração pulou uma batida enorme. Depois se acomodou em um ritmo lento e constante. Uma bizarra onda de alívio tomou conta de mim, como se um pedregulho tivesse sido retirado da minha coluna. Instantaneamente, meu telefone explodiu. Uma ligação de Cassiano. Depois de Zélia. Depois de Nayara. Observei a tela piscar, estiquei o braço calmamente, desliguei o aparelho completamente. Não era porque eu estava com medo. Era porque eu sabia que dizer qualquer coisa a eles agora não faria sentido. Aquelas pessoas não se importavam com a verdade. Elas só se importavam com o lucro delas. Sentei-me na cadeira e observei o sol da manhã inundar a sala. Um novo dia estava começando. Não era o dia do meu casamento, mas era o dia em que retomei minha vida. Se você está ouvindo minha história agora, talvez sinta um nó na garganta. Talvez você esteja com raiva, ou talvez tenha pena de mim. Mas, por favor, acredite que, após noites sem dormir e agonizantes como essas, sempre há um caminho mais brilhante esperando à frente. Respirei fundo, liguei o telefone novamente e disquei o número da tia Lídia. Tia Lídia, eu disse assim que ela atendeu. Minha voz estava rouca, mas decisiva. Eu preciso da sua ajuda. É uma emergência. Houve silêncio do outro, lado por um breve momento, antes que o tom dela mudasse para um profissionalismo afiado. Me conte, o que está acontecendo, Lisandra? Olhei pela janela para a sur, luz da manhã, atingindo os prédios de tijolos do outro lado da rua. Não vou me casar, eu disse, e preciso que você me ajude a proteger tudo o que minha mãe me deixou. Tia Lídia chegou ao meu apartamento bem quando a hora do rush da manhã começou. Ela vestia um terninho cinza afiado, o cabelo preso em um coque apertado, a expressão severa, mas os olhos cheios de calor. No momento em que ela entrou, ela vasculhou a sala, seu olhar demorando-se no vestido de noiva no canto antes de pousar em mim. Você está aguentando firme? Eu concordei com a cabeça, oferecendo um sorriso fraco. Não era o sorriso trêmulo da noite anterior, mas um notavelmente firme. Estou bem. Nunca estive pensando tão claramente na minha vida. Ela não perguntou mais nada. Largou a pasta, sentou-se à minha frente na pequena mesa de jantar e tirou um bloco de notas e uma caneta. Comece do começo. Dê-me todos os detalhes. Não omita nada. Eu contei tudo a ela. Desde retornar ao prédio para pegar o cardigã, a cada palavra que ouvi através da porta,
até o arquivo de áudio de 3 minutos atualmente no meu celular. Quando toquei a gravação para ela, a pequena sala pareceu congelar. Lídia ouviu, atentamente, sem nunca interromper. Quando o áudio terminou, ela soltou uma expiração longa e pesada. Você é incrivelmente sortuda, ela disse lentamente. Sortuda por ter ouvido, e ainda mais sortuda por ter a presença de espírito de apertar gravar. Eu dei uma risadinha, sentindo uma mistura de ironia e absurdo. Eu nunca imaginei que teria que fazer algo assim. A vida nos dá lições muito caras, Lídia respondeu. Mas se você se recusa a aprendê-las, o preço final é muito maior. Ela abriu o zíper da pasta e puxou um bloco de papel em branco. Ouça-me com muito cuidado. Regra número 1. Você absolutamente não pode ceder. Aquela família vai tentar todas as táticas possíveis. Eles vão explodir o seu telefone, aparecer chorando, culpar você e até ameaçar você. O único objetivo deles é fazer você ceder. Eu assenti. Regra número 2. Você não entrega um único documento original de qualquer propriedade em seu nome, independentemente das desculpas deles. Entendido? Entendido. Regra número 3. Lídia fixou os olhos em mim. Se qualquer comunicação precisar acontecer, acontece comigo, presente. Você não fala com ele sozinha. As palavras dela não tinham a intenção de ser reconfortantes. Eram uma boia de salvação atirada para mim, precisamente quando eu estava me afogando. Meu telefone começou a tocar alto, ilustrando perfeitamente o ponto dela. O nome de Cassiano piscou na tela. Olhei para ele por um segundo, depois atendi. Lisandra, onde diabos você está? A voz de Cassiano havia perdido toda a ternura habitual. Ele soava frenético, profundamente agitado. Você tem ideia do tipo de palhaçada que está fazendo? Coloquei-o no viva voz e coloquei o aparelho na mesa. Estou em casa. Que casa? Como você ousa cancelar o casamento sem me dar uma explicação adequada? Olhei para a tia Lídia. Ela deu um leve aceno de cabeça. Cassiano, eu disse. Uniformemente, minha mensagem foi muito clara. O casamento está cancelado. Nós terminamos. Por causa de quê? Cassiano rosnou. Me diga, você não pode ser tão irracional. Irracional? Soltei uma risada seca. Você genuinamente quer saber o motivo? Sim, eu quero ouvir. Eu não respondi verbalmente. Peguei meu telefone, naveguei até a nota de voz e dei play, segurando o alto-falante perto do microfone. A voz de Zélia, as risadinhas de Nayara, cada sílaba condenatória ecoou alto. Do outro lado da linha ficou um silêncio mortal, exceto pela respiração pesada e errática de Cassiano. Quando o áudio acabou, finalmente, falei. Você precisa ouvir mais algum motivo. Um longo e sufocante silêncio se estendeu antes que Cassiano finalmente gaguejasse, sua confiança inteiramente estilhaçada. Lisandra, deixa eu explicar isso. Minha mãe estava só falando bobagem. Não é assim que eu me sinto. Sério? Perguntei. E sobre o apartamento? E sobre a herança da minha mãe? E sobre me embebedar na recepção? Lisandra, só me ouça por um segundo. Você entendeu tudo completamente mal. Cassiano estava perdendo a compostura. Não faça uma tempestade num copo d'água. O casamento está totalmente pago. Os convidados, o salão, o buffet. Se você cancelar agora, vai humilhar as nossas duas famílias. Dei um sorriso de canto. E você parou para pensar que eu perderia a minha vida inteira? Cassiano ficou em silêncio. De repente, outra voz sequestrou a linha. Lisandra, querida, não. Ouça uma gravação boba e tire conclusões precipitadas. Eu só disse aquelas coisas porque estou preocupada com o seu futuro com o Cassiano. Olhei pela janela. O sol da manhã agora cegamente brilhante. Zélia, eu disse lentamente, você não precisa mais fazer encenação. Eu já ouvi o suficiente. O que isso quer dizer? Eu sempre te tratei como minha própria carne e sangue. Se você me tratasse como sua própria carne e sangue, eu interrompi. Você não estaria tramando vender o meu apartamento nas minhas costas. Zélia engasgou com as
próprias palavras por um segundo antes que seu tom subisse à estratosfera. Sua pirralha ingrata. Com quem você acha que está falando? Respirei fundo. Estou falando com a verdade. Naquele momento, tia Lídia inclinou-se. Seu tom, incrivelmente suave, mas letal. Bom dia, Zélia. Meu nome é Lídia, sou advogada e, a partir desta manhã, a assessora jurídica da Lisandra. A linha ficou completamente muda. Lídia continuou. Daqui em diante, toda e qualquer comunicação passará diretamente pelo meu escritório. Quaisquer tentativas de assédio, difamação ou tentativas de reivindicar os bens da minha cliente serão totalmente documentadas e processadas na extensão máxima da lei. Demorou muito, até que Cassiano finalmente falasse de novo, sua voz notavelmente encolhida. Lisandra, você realmente quer levar isso tão longe? Encarei diretamente o telefone. Não estou levando longe demais. Estou parando exatamente onde precisa parar. Encerrei a ligação. A sala voltou ao silêncio, mas não era o silêncio pesado e sufocante da noite anterior. Era o silêncio nítido e aliviador que segue a uma enorme tempestade. Tia Lídia olhou para mim, uma pitada de orgulho em seus olhos. Você foi excelente. Joguei-me de costas na cadeira e soltei um longo suspiro. Tia Lídia, eu disse, não estou nem de longe tão devastado quanto pensei que estaria. Porque eu acordei a tempo. Olhei para o vestido, branco. Pela primeira vez, não senti nenhum arrependimento. Preciso que você me ajude com mais uma coisa, eu disse. Nos últimos 5 anos, a família de Cassiano pegou uma quantia significativa de dinheiro emprestada de mim. Eu quero cada centavo de volta. Lídia assentiu. Puxe todos os recibos, extratos bancários e registros de Pix. Separe o principal de quaisquer juros aplicáveis. Dê tudo para mim. Levantei-me, caminhei até a mesa e abri a gaveta. Os extratos bancários, impressos e os logs de transferência digital me encararam de volta. Cada valor era um lembrete gritante. Graças a Deus eu mantive um rastro de papel, murmurei. Lídia sorriu. Isso não é sorte. Isso é você sendo inteligente. Do lado de fora, São Paulo estava totalmente desperta. As pessoas ainda estavam indo a casamentos, ainda oferecendo brindes, ainda acreditando em posts perfeitamente posados do Instagram. Mas dentro deste minúsculo estúdio, eu estava metodicamente desmontando uma armadilha que havia sido armada para mim ao longo de 5 anos. Eu sabia que a tempestade estava longe de acabar, mas pelo menos eu estava de pé em terra firme. Após o telefonema daquela manhã, meu apartamento de 30 metros quadrados praticamente se transformou em uma sala de guerra jurídica. Lídia puxou a cadeira até a mesa, ligou o notebook e organizou os documentos em pilhas, organizadas e intimidadoras. Fiz mais café, coloquei uma caneca na frente dela, sentei-me à sua frente. Não houve conversa fiada. Trabalhamos como 2 pessoas, resolvendo uma equação complexa, onde a resposta era a minha paz de espírito no futuro. Entregue o histórico completo de transações, Lídia comandou, com voz firme. Quanto mais detalhado, melhor. Eu assenti, deslizando a pasta que eu havia preparado para ela. 17 transferências separadas. Cada uma tinha uma desculpa anexada. Às vezes, a família deles tinha uma emergência. Às vezes, Nayara precisava de ajuda com a mensalidade da faculdade. Às vezes, precisavam de fundos para reparos na casa ou um empréstimo ponte temporário de investimento. Os valores variavam de R$ 1.500 a R$ 25.000. O total geral era de R$ 150.000. Lídia leu meticulosamente, analisando os registros como um promotor, revisando uma acusação. A primeira transferência ela observou enviada diretamente para a conta da Zélia. O memo diz empréstimo temporário. A segunda, transferência, mesma conta. A terceira, enviada pelo Pix para a Nayara. Soltei uma risada oca. Naquela época, eu achava que era simples. Seríamos uma família. Eles disseram que estavam em um momento difícil, então eu ajudei. Lídia olhou para mim por cima dos óculos. Você não errou por ajudar. Você só errou por
ajudar pessoas que não mereciam. O comentário dela realmente me fez dar uma risadinha, uma risada leve e sem fardo. Talvez fosse porque, finalmente, alguém estava validando minha realidade de forma objetiva. Meu telefone vibrava constantemente na mesa. Uma enxurrada de mensagens inundou a tela. Cassiano. Lisandra, por favor, só me deixe explicar. Nayara. Meu Deus. Lisandra. Podemos conversar? Por que você está fazendo essa tempestade num copo d'água? Um número desconhecido ligou. Fiquei olhando e deixei tocar. Lídia olhou para a tela e acenou com a mão. Não atenda. Eles estão testando as águas para ver se você vai rachar. Silenciei o telefone e o virei de bruços. Naquele exato momento, achei a situação incrivelmente irônica. Agora mesmo, eu deveria estar sentada em uma cadeira de maquiagem, usando um vestido de noiva, sorrindo para os convidados do casamento. Em vez disso, eu estava somando cada real que havia emprestado, preparando-me para recuperar legalmente a minha dignidade. A vida realmente não vem com um roteiro pré-escrito. Ao meio-dia, Lídia havia redigido a notificação extrajudicial para o reembolso. A linguagem era severa, juridicamente vinculativa e completamente desprovida de emoção. Li uma vez, sentindo como se estivesse lendo sobre a vida de uma estranha. Assine, ela disse. Peguei a caneta e assinei meu nome, com absoluta autoridade. A caligrafia, trêmula do meu passado, tinha desaparecido completamente. Pronto. Lídia fechou a pasta. Vou mandar notificar isso esta tarde. Se eles tiverem algum cérebro, farão um acordo. Se não, temos um rastro de papel à prova de balas. Expirei, profundamente. Lídia, eu me sinto muito mais leve porque finalmente parei de mentir para mim mesma. Naquela tarde, depois que Lídia saiu, finalmente tive um momento só para mim. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o vestido de noiva, ainda pendurado no canto. Encarei-o, aproximei-me e passei a mão suavemente pelo tecido. Sinto, muito, eu sussurrei. Acontece que você nunca foi feito para mim. Tirei o vestido do cabide, dobrei com cuidado e coloquei dentro de uma grande caixa de armazenamento. Eu não sabia o que iria fazer com ele ainda, mas sabia de uma coisa com certeza. Eu nunca o usaria para entrar em uma vida fraudulenta. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, Cassiano estava ligando da linha do escritório dele. Observei o identificador de chamadas por um segundo antes de atender. Lisandra, a voz dele estava rouca. Você realmente quer levar as coisas a esse extremo? Recostei-me na cadeira, completamente inabalável. Não, Cassiano, eu só quero de volta o que é legalmente meu. Eu vou te pagar, mas, por favor, dispense a advogada. Podemos resolver isso entre nós? Eu ri. Cassiano, já conversei o suficiente com você nos últimos 5 anos. Lisandra, pense bem. Nós nos amamos por 5 anos. Você não pode simplesmente apagar tudo por causa de alguns comentários estúpidos. Não foram só alguns comentários, respondi friamente. Foi a forma fundamental como todos vocês me veem como um alvo. A linha ficou em silêncio. Vou falar com minha mãe. Ele finalmente ofereceu. Fale com quem você quiser, eu disse. Mas a partir deste segundo, qualquer coisa em relação ao meu dinheiro ou minha reputação passa pela minha advogada. Eu desliguei. Desta vez eu não tremi, não senti pena, não hesitei. Naquela noite, cozinhei uma tigela simples de macarronada e coloquei uma playlist de jazz suave. Pela primeira vez em dias, o ruído na minha cabeça havia desaparecido completamente. De repente percebi que, se isso não tivesse acontecido, eu teria passado o resto da minha vida fazendo o papel da esposa, subserviente, agindo como um caixa eletrônico pessoal para meus sogros. O pensamento me fez estremecer fisicamente, mas então sorri. Eu escapei, disse a mim mesma. Se vocês, ouvintes, ainda estão comigo neste ponto, se sentem alívio por eu finalmente ter parado de ficar em silêncio e de aceitar os abusos, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrevam no meu canal. Cada gota do apoio de vocês é um lembrete
de que uma mulher que se levanta para se proteger nunca está verdadeiramente sozinha. A noite caiu e abri a janela para deixar a brisa fria de São Paulo entrar. Pela primeira vez em uma semana, dormi profundamente. Não sonhei com o casamento. Não, sonhei com a porta deixada ligeiramente entreaberta. Eu sabia que o amanhã traria mais caos, mas eu estava pronta para isso. Na manhã seguinte, acordei bem, quando meu alarme disparou às 6h30. Era meu horário normal de trabalho. Por uma fração de segundo, a confusão nublou meu cérebro. Pensei, por um momento, que hoje era o dia em que eu colocaria um vestido de noiva. Sentada na frente do espelho, esperava ouvir o zumbido de um secador de cabelo e sentir o cheiro de laque. Mas, um segundo depois, a realidade voltou com tudo. A emoção avassaladora não era tristeza, era um alívio profundo. Me espreguicei e abri as persianas. O céu de São Paulo estava de um azul raro e nítido. A luz do sol bateu nos prédios de tijolos do outro lado da rua, projetando um brilho quente, tranquilo. Era apenas um dia normal, e essa normalidade absoluta me fez sentir incrivelmente segura. Preparei-me para o trabalho como em qualquer outra terça-feira. Uma camisa social branca limpa, calças de alfaiataria pretas, sapatilhas. Ninguém sabia que hoje deveria ser o primeiro dia da minha lua de mel, e eu não tinha absolutamente nenhum desejo de espalhar isso. Minha vida privada permaneceria privada. Logo que saí do meu apartamento, meu telefone vibrou. Não era o Cassiano. Era um número desconhecido. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois atendi. Alô, é a Lisandra? Uma voz de um homem de meia-idade áspero latiu pelo alto-falante. Sim, falando. Aqui é o tio do Cassiano. O que diabos está acontecendo entre vocês dois? A família inteira está em alvoroço por causa dessa brincadeirinha que você aprontou. Parei no topo das escadas, recostando-me no corrimão. Qual versão da história o senhor quer ouvir, senhor? A versão da verdade. Olha, garota, o casamento é algo sério. Se vocês dois tiveram uma briguinha, guardem isso a 7 chaves. Por que você explodiu as coisas desse jeito? Eu sorri. O senhor está certo. É algo sério. E é por isso que exige transparência absoluta. A verdade é que cancelei o casamento e tenho motivos incrivelmente válidos. Que motivos poderiam justificar essa bagunça? Mantive minha resposta curta. Se o senhor quer os detalhes, convido-o a entrar em contato com minha advogada. Todas as evidências estão atualmente na mesa dela. A linha ficou silenciosa por alguns segundos antes que o tom dele suavizasse. Lisandra, olha, você e o Cassiano estão juntos, e há muito tempo. Eu só espero que você reconsidere. Eu já considerei isso muito minuciosamente, eu disse. Minha decisão é final. Desliguei. Ao sair pela porta da frente, o vento frio bateu no meu rosto e meu coração estava completamente tranquilo. Eu sabia que esse tipo de ligação continuaria vindo, mas como pequenas ondas contra um quebra-mar, elas não possuíam mais o poder de me desequilibrar. No escritório, estava tudo normal. Os colegas de trabalho deram bom dia, perguntaram sobre entregas de projetos e discutiram as próximas reuniões. Nem uma única pessoa tocou no assunto do casamento. Talvez fosse porque eu sempre mantive minha vida pessoal relativamente privada, ou talvez porque todos estivessem simplesmente muito consumidos por suas próprias vidas. De repente, percebi que o mundo não para de girar só porque um casamento é cancelado. O casamento só tinha sido o centro do universo na minha própria cabeça. Durante meu horário de almoço, eu estava comendo uma salada na minha mesa quando meu telefone vibrou. Desta vez era a Zélia. Encarei o identificador de chamadas, soltei um suspiro pesado e atendi. Lisandra, a voz dela estava drasticamente diferente de alguns dias atrás, bizarramente suave e suplicante. Onde você está? Agora. Estou no trabalho. Podemos, por favor, apenas conversar? Deixe-me ir. Te buscar. Só nós duas, de mulher para mulher. Eu ri. Zélia, não acho que tenhamos mais nada para discutir em particular. Você está brava comigo? A voz dela engasgou na garganta,
fingindo um soluço. Sou uma mulher velha, Lisandra. Às vezes digo coisas estúpidas. Por favor, encontre em seu coração uma forma de me perdoar. Olhei pela janela do meu escritório, observando o sol do meio-dia refletir nos arranha-céus. Zélia, eu não estou brava. Eu só não confio mais em uma única palavra do que você diz. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, você lida diretamente com minha advogada. Não estou interessada em ouvir mais de suas explicações. Do outro lado, a fachada dela se quebrou instantaneamente, o tom endurecendo. Lisandra, não nos coloque num canto. Nossa família tem uma reputação a zelar. Soltei uma risada cínica. Uma reputação não se constrói com mentiras. Uma reputação se constrói com as suas ações. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Minhas mãos tremiam levemente, mas meu peito estava incrivelmente leve. Parecia que eu finalmente tinha trancado com o ferrolho uma porta que deveria ter sido trancada anos atrás. Naquela tarde, Lídia me mandou uma mensagem. Eles receberam a notificação. Estão pedindo para negociar um acordo. Li a mensagem. Apertei os lábios e respondi. Cuide disso para mim, Lídia. Não vou me encontrar com eles pessoalmente. Lídia respondeu imediatamente. Não se preocupe. Apenas foque em viver a sua vida. Guardei o celular e mergulhei de volta nas minhas planilhas. Minha mente não era mais atormentada por imagens do Cassiano ou da família dele. Em vez disso, estava preenchida com datas de lançamento, prazos e a realidade mundana da vida corporativa. E foi exatamente essa realidade mundana que me ancorou de volta à minha órbita adequada. Depois do trabalho, passei no mercado do bairro. Enquanto estava na fila do caixa, de repente percebi que estava assobiando baixinho. Era um hábito que eu não exibia há anos. De volta ao meu apartamento, preparei uma boa refeição. Assisti ao noticiário noturno enquanto comia. A vida seguia em frente. Ela não parou de forma estridente só porque uma cerimônia não aconteceu. Antes de ir para a cama, abri meu armário e tirei um casaco diferente. Um que minha mãe havia costurado para mim anos atrás, que eu guardava em segurança. Vesti-o e parei na frente do espelho de corpo inteiro. Era de um bege suave. O design era simples e a costura era um pouco irregular, mas era incrivelmente quente. Mãe, sussurrei. Estou bem agora. No espelho, a mulher que me olhava de volta não parecia exausta ou aterrorizada. Ela simplesmente irradiava a compostura calma de alguém que sobreviveu a um desastre colossal e finalmente descobriu exatamente o que queria. Apaguei a luz e deitei na cama, deixando meu telefone no silencioso. Não havia uma única ligação capaz de me arrastar de volta ao passado. A porta estava trancada e eu era quem segurava a chave. 3 dias depois de eu cancelar o casamento, a inevitável reação negativa finalmente chegou. Não se manifestou como um confronto direto, mas sim como fofoca tóxica rastejando através de mensagens de texto, olhares de lado, perguntas aparentemente inocentes que, na verdade, eram afiadas como agulhas. Naquela manhã, enquanto eu me sentava na minha baia, a colega da mesa ao lado se inclinou. O tom dela era uma mistura de curiosidade mórbida e falsa simpatia. Ei, Lisandra, ouvi dizer que algo aconteceu no fim de semana passado. Olhei para cima e ofereci um sorriso notavelmente calmo. Eu cancelei meu casamento. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Por que tão de repente? Nós não combinávamos, respondi simplesmente. Ela fez uma pausa por alguns segundos, depois assentiu lentamente. Faz sentido. O casamento é um compromisso para a vida toda, afinal. Ela rolou a cadeira de volta para a mesa, mas eu sabia que o moinho de rumores não ia parar por aí. Ao meio-dia, meu telefone vibrou. Era a mensagem de um conhecido em comum que havia participado de vários jantares com a família de Cassiano. Lisandra, ouvi um boato maluco de que você largou o Cassiano porque ele não ganhava dinheiro suficiente. Isso é verdade? Li a mensagem e realmente ri alto. Não porque achei engraçado, mas porque era tão previsivelmente de manual. Digitei exatamente 2 palavras em resposta. Não é
Verdade. Depois deixei o telefone de lado. Não ofereci nenhuma defesa. Não me envolvi em nenhuma discussão. Naquela tarde, Lídia ligou. O outro lado começou, a campanha de difamação. Ela foi direta. Eles estão dizendo a todos que você desprezou a renda de Cassiano e fez exigências financeiras ultrajantes. Fiquei perto da janela do escritório, observando o tráfego da hora do rush se acumular nas ruas lá embaixo. Imaginei que fariam isso, Lídia. Você quer que eu emita uma declaração formal para calar a boca deles? Balancei a cabeça mesmo que ela não pudesse me ver. Ainda não. Não tenho nenhum desejo de entrar em um concurso público de atirar lama. Tem certeza? Tenho certeza. As pessoas que genuinamente me conhecem não precisam de uma explicação. E as pessoas que querem acreditar no pior sobre mim não se importarão com a verdade de qualquer maneira. Lídia soltou uma respiração pesada. Você realmente é a filha da sua mãe. Eu sorri. Minha mãe havia me dito essas exatas palavras anos atrás quando foi falsamente acusada de algo no trabalho. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam como fogo. Algumas pessoas me mandavam mensagens diretamente para pescar detalhes, outras rodeavam, e outras simplesmente olhavam para mim de forma diferente na copa da empresa. Escolhi a melhor estratégia absoluta para lidar com isso. Eu vivi a minha vida. Apareci no trabalho no horário, arrebentei nas minhas entregas, liderei reuniões e apresentei dados como se um casamento cancelado fosse a coisa menos interessante sobre mim. Todas as noites, eu cozinhava o jantar, lia meus livros e fazia yoga leve. Minha vida se recusou a ser descarrilada por fofocas. Às vezes, quando eu estava completamente sozinha, no meu apartamento, por um momento me perguntava se eu deveria me defender publicamente. Mas então eu me lembrava da pura ganância na voz de Zélia atrás daquela porta, da risada perversa de Nayara enquanto tramava roubar meu apartamento e da realidade arrepiante daquele clipe de áudio de 3 minutos. Eu sabia que meu silêncio não era um sinal de fraqueza, era um distintivo de autorrespeito. Uma noite recebi uma ligação de Cassiano. Era de um número desconhecido, mas reconheci a voz dele no segundo em que ele falou. Lisandra? Ele parecia completamente exausto. Eu só quero te fazer uma pergunta. Vá em frente. Você chegou a me amar de verdade? Recostei-me no sofá, olhando para a luz âmbar projetando sombras na parede. Eu amei você, eu disse com sinceridade. Eu te amei muito. Então como você pôde ser tão cruel? Eu não. Estou sendo cruel. Eu o cortei. Eu só me recuso a ser cega. A linha ficou num silêncio mortal. Lisandra, ele sussurrou. Eu finalmente percebi o quanto eu estraguei tudo. Suspirei. Cassiano, se você estragou tudo ou não, não importa, mais para mim. Você não pode me dar só mais uma chance? Balancei a cabeça. Há algumas portas que, uma vez fechadas, só causam mais dor se você tentar arrombá-las. Ele não discutiu. A ligação terminou em silêncio absoluto. Naquela noite, eu não estava triste, nem me sentindo triunfante. Eu apenas senti um vazio fugaz no peito que foi rapidamente preenchido por uma paz profunda. Alguns dias depois, Lídia ligou com uma atualização. Eles concordaram com os termos de reembolso. Ela anunciou. Estamos dividindo em 3 parcelas de R, 50 mil cada. A primeira transferência via Pix cai na sua conta na semana que vem. Eu concordei no telefone. Obrigada, Lídia. Você quer estar presente para assinar o acordo com eles? Não, respondi instantaneamente. Você tem minha procuração. Cuide disso. Feito. Desliguei e fiquei na janela por muito tempo. Do lado de fora, o horizonte de São Paulo estava iluminado. A cidade funcionava perfeitamente, completamente indiferente a tragédias pessoais. De repente percebi que, desde a noite em que cancelei o casamento, não havia derramado uma única lágrima pela perda de Cassiano. Eu só havia chorado pela versão ingênua de mim mesma que havia colocado sua fé nas pessoas erradas. E, agora que essa versão de mim havia partido,
Minhas lágrimas haviam secado também. Se alguém me perguntasse se os rumores cruéis doíam, eu diria que sim. Mas essa dor não era absolutamente nada em comparação com a agonia de me acorrentar a uma vida à qual eu não pertencia. Abri meu armário e tirei a caixa de armazenamento contendo meu vestido de noiva. Não abri. Não havia pressa. Tudo exigia tempo, inclusive desapegar completamente. Sentei-me na cama. Abri meu diário e escrevi uma única frase. Silêncio não é fraqueza. É ter a força para saber que você não precisa mais provar nada a ninguém. Fechei o diário e desliguei o abajur. Do lado de fora, o trânsito zumbia e a cidade rugia, mas, dentro do meu pequeno apartamento, eu estava aprendendo a me manter firme em meio aos rumores, confiando apenas nos meus próprios pés. Aquela semana se arrastou a passo de caracol, como se a cidade tivesse intencionalmente desacelerado para me deixar recuperar o fôlego. Indo para o trabalho de manhã, voltando para casa à noite, caminhando por aquelas ruas familiares, comecei a notar algo estranho. A ansiedade crônica que costumava pesar no meu peito havia desaparecido completamente. Em seu lugar havia um espaço silencioso e vazio. Não era intimidador. Parecia um quarto que, finalmente, havia passado por uma limpeza profunda após anos, acumulando lixo inútil. Na sexta-feira à tarde, enquanto eu finalizava meus relatórios de fim de semana, meu telefone vibrou. Uma notificação bancária apareceu na minha tela. Foi breve, robótica e totalmente desprovida de emoção. No entanto, me fez congelar por alguns segundos. Uma transferência Pix de R$ 50 mil foi creditada em sua conta. Fiquei olhando para aqueles dígitos. Não pulei de alegria. Não dei um enorme suspiro de alívio e não senti o pico eufórico que esperava. Apenas me senti ancorada, sólida. Como observar um tijolo sendo colocado exatamente onde deveria estar em uma fundação. Lídia ligou minutos depois. A primeira parcela caiu, ela disse. Eles não ousaram perder o prazo. Respondi. Obrigada, Lídia. Como você se sente? Pensei por um segundo. Me sinto completamente normal. Lídia riu suavemente. Essa é a melhor reação que você poderia ter. Normal significa que eles não têm mais você pela garganta, financeira ou emocionalmente. Depois que desliguei, recostei-me na cadeira do escritório e olhei pela janela. Era final de outono. As nuvens pairavam baixas, a luz do sol era pálida. Uma colega passou pela minha mesa, sorriu e comentou: "Você parece incrivelmente relaxada hoje, Lisandra." "Eu estou." Sorri de volta. Só amarrei algumas pontas soltas. "Projeto grande?" "Aprendendo a desapegar", respondi. Ela não tentou sondar mais. Apenas assentiu com cumplicidade e se afastou. Algumas coisas não se traduzem bem em conversas fiadas de escritório e guardá-las para si mesma é mais do que suficiente. Naquela noite, voltei ao meu apartamento mais cedo do que o normal. Ao entrar pela porta, o espaço me recebeu com o familiar cheiro de madeira, roupa limpa e a vida que eu havia curado para mim. Liguei as luzes, sentei-me à minha mesa e abri meu aplicativo do banco. Não para ficar obcecada com o saldo, mas para validar a mim mesma que tudo estava retornando à sua ordem de direito. Lembrei-me de todas as vezes que eu havia feito Pix para a família de Cassiano. Às vezes eu estava no meio do jantar, às vezes presa em uma reunião, às vezes rudemente acordada à meia-noite por uma mensagem frenética sobre uma emergência. Cada vez que eu apertava enviar, eu costumava dizer a mim mesma: tudo bem, ajudar a família é uma coisa boa, mas, no fundo, havia sempre uma ansiedade vaga e persistente que eu me forçava a reprimir. Eu não tinha mais que reprimir nada. Fui ao armário, tirei a caixa com meu vestido de noiva e coloquei na cama. Sentei-me em frente a ela. Por muito tempo, apenas fiquei olhando para a tampa de papelão sem abri-la. "Sabe de uma coisa?" Eu sussurrei, como se falasse com um velho amigo. "Algumas coisas são lindas, mas não foram feitas para serem guardadas." Finalmente levantei a tampa. O vestido branco estava perfeitamente dobrado lá dentro, sem amassos
inteiramente intocado pelo dia que ele deveria celebrar. Passei a mão no tule. Estava frio e leve. Não restava mais dor, nem arrependimento. Apenas uma sensação de nostalgia distante e passageira. Fechei a caixa. Eu ainda não havia decidido totalmente qual seria seu destino final, mas sabia com absoluta certeza que nunca o usaria em um casamento falso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Nayara, irmã de Cassiano. Lisandra, nós pagamos a primeira parcela. Eu realmente espero que você possa simplesmente esquecer o passado e seguir em frente. Li a mensagem, mas não respondi imediatamente. Alguns minutos depois, digitei uma única frase. Pagar uma dívida é uma obrigação legal, não um favor. Depois, bloqueei o número dela, sem palavras extras, sem abrir a porta para debates desnecessários. Naquele fim de semana, fiz uma faxina pesada no meu apartamento. Não limpei apenas para tirar a poeira. Limpei para expurgar. Joguei fora itens ligados a antigas memórias, coisas que eu havia comprado especificamente porque achava que os usaria em minha futura casa de casada. Com cada item que eu jogava na caixa de doações ou no lixo, eu me sentia uma fração mais leve. Perto do meio-dia, enquanto limpava minha estante, encontrei uma fotografia antiga escondida entre dois romances. Era uma foto minha e de Cassiano da nossa primeira viagem à praia em Jericoacoara. Nós dois sorríamos de orelha a orelha, nossos cabelos chicoteando loucamente ao vento. Olhando para a foto, não fiquei com raiva, não fiquei triste. Apenas senti uma profunda pena daquelas duas pessoas na foto, porque elas genuinamente acreditavam que a vida era infinitamente mais simples do que realmente era. Escorreguei a foto para dentro de um envelope em branco e a empurrei para o fundo da gaveta da minha mesa. Não rasguei nem queimei. Memórias não precisam ser violentamente destruídas. Elas só precisam ser guardadas. Naquela noite, sentei-me na minha minúscula sacada de incêndio com uma caneca de chá de ervas. Lá embaixo, crianças da vizinhança brincavam, entregadores de aplicativo passavam a toda velocidade e os sons da vida urbana ecoavam pelas paredes de tijolos. Pela primeira vez em semanas, senti-me totalmente reconectada ao mundo real. Eu não estava mais presa no purgatório entre o que foi e o que deveria ter sido. Pensei na minha mãe. Pensei nela me dizendo para proteger meus bens e me proteger. Na época, não captei a gravidade de suas palavras. Agora, eu compreendia completamente. Mãe, sussurrei para o vento. Você não precisa mais se preocupar comigo. Uma sensação calorosa floresceu no meu peito. Não foi uma alegria explosiva e cinematográfica. Foi uma paz durável e silenciosa. Quando a noite caiu, deitei na cama e rolei as notícias no celular um pouco antes de desligá-lo. Eu estava oficialmente curada da vontade de checar se alguém tinha ligado ou mandado mensagem. Meu universo não girava mais em torno de fantasmas do meu passado. Antes de adormecer, anotei em meu diário. O dinheiro voltou, mas o mais importante, minha mente não é mais refém. Apaguei o abajur e a escuridão envolveu meu quarto como um casulo protetor. E dentro daquele casulo, eu sabia que estava evoluindo, mais devagar do que gostaria, mas com certeza absoluta. Um mês depois de cancelar o casamento, percebi que algumas feridas não precisam de tempo para curar. Elas só precisam da verdade nua e crua para parar de sangrar. Minha vida se estabeleceu lentamente de volta em um ritmo familiar. Não era alto, não era dramático, mas era sólido. Eu me sentia como alguém que finalmente aprendera a ficar completamente ereta num vendaval. Naquela manhã, acordei mais cedo que o normal. O ar estava fresco, a luz do sol fina. Preparei o meu café e fiquei na janela, observando o bairro acordar. A cafeteria da esquina, do outro lado da rua, já estava tirando os expressos. O ritmo da vida parecia notavelmente próximo e autêntico. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da tia Lídia. A parcela 2 já caiu, exatamente no prazo. Li a mensagem, respondi uma única palavra. Entendido. Sem emojis, sem pontos de exclamação. Porque, a esse ponto,
O dinheiro era só dinheiro, um detalhe logístico da minha vida, não uma corrente enrolada no meu pescoço. Eu me vesti para o trabalho. Logo antes de pegar minhas chaves, meus olhos pousaram na caixa de armazenamento no canto do quarto contendo o vestido de noiva. Estava sentada lá há quase um mês, silenciosa, como uma pergunta esperando ser respondida. Parei por um momento, depois peguei minha bolsa e saí. Hoje, eu tinha assuntos mais urgentes a tratar. Durante o horário de almoço, recebi o retorno de uma instituição de caridade local de São Paulo. Eles se especializavam em arrecadar vestidos de noiva doados para entregar a mulheres de origens carentes que não podiam pagar um vestido para seu grande dia. A mulher ao telefone foi incrivelmente doce, não bisbilhotou meus motivos. Desliguei e fiquei em silêncio por um minuto. Eu sabia que era a hora. Quando saí do trabalho, corri de volta ao meu apartamento, peguei a caixa e coloquei na mesa de jantar. Desta vez, a abri sem nenhuma hesitação. O vestido branco ainda era de tirar o fôlego, mas não parecia mais um estrangulamento na minha garganta. Transferi cuidadosamente o vestido para uma capa e deslizei um pequeno cartão escrito à mão dentro. Minha letra era limpa, deliberada. Este é um vestido novo. Que a mulher que o usar entre em um casamento cheio de honestidade e respeito. Não assinei meu nome. Quando cheguei à boutique da instituição, uma jovem voluntária me saudou. Ela abriu o zíper da capa e seus olhos se arregalaram. Nossa, uau! Isso é praticamente de grife. É, tão novo. Eu sorri, mas eu não preciso mais dele. A garota olhou para mim, hesitando levemente. Tem certeza de que não quer ficar com ele? Você não. Fica triste em se desfazer dele? Pensei por um segundo. Não, respondi, porque eu fiquei com algo muito mais valioso. Ela assentiu, os olhos brilhando um pouco. Caminhando pelas ruas de São Paulo, o crepúsculo havia se instalado. Os postes de luz piscaram. Meu peito não estava oco como eu temia que ficasse. Em vez disso, estava transbordando com uma sensação indescritível de alívio. Parecia que eu tinha devolvido com sucesso um sonho que nunca me pertenceu em troca de recuperar minha realidade atual. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da minha melhor amiga, Pietra. Ouvi dizer por aí que você doou o vestido. Sim. Caramba, você é dura na queda. Eu ri e mandei de volta. Não, se trata de ser dura. Trata-se de me recusar a arrastar peso morto. Pietra enviou um emoji rindo. Estou reservando uma viagem de fim de semana para uma cabana em Monte Verde para nós. Você precisa respirar ar da montanha. Tô. Dentro respondi. Travei meu telefone e sentei na beirada da cama. Minha mente voltou para a versão de mim mesma de apenas alguns meses atrás, uma mulher tentando equilibrar freneticamente amor, dever e o medo paralisante da perda. A versão atual de mim não era necessariamente mais inteligente ou inerentemente superior. Eu simplesmente tive a coragem de encarar a realidade um pouco mais cedo do que a maioria. Naquela noite, Lídia ligou. A transferência final está agendada para a próxima semana. Assim que cair, os livros estarão permanentemente fechados. Entendi. Eu disse, obrigada por tudo, Lídia. Eu sei que isso foi uma dor de cabeça. Não foi nada comparado à dor de cabeça da qual você se esquivou. Ela riu. Tia Lídia, eu disse suavemente, eu nunca mais quero ouvir outra atualização sobre aquela família. Eu sei, você não vai. Descanse, Lisandra. Desliguei e apaguei as luzes. Deitada no escuro, eu não. Imaginava uma porta levemente entreaberta. Não ouvia risadas de zombaria ecoando pelas minhas costas. O único som era a respiração firme e rítmica de uma mulher completamente em paz. Se vocês, ouvintes, acompanharam minha história até aqui, se sentiram a raiva, a pena e o alívio final quando me recusei a entrar em um casamento catastrófico, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam. O amor e o apoio de vocês são uma enorme fonte de incentivo, provando para mim e para inúmeras outras mulheres que escolher a si mesma nunca é a escolha errada. Na manhã seguinte,
Joguei por cima o casaco bege que minha mãe havia feito para mim e saí pela porta. O casaco não era de uma marca famosa. A costura não era impecável, mas era quente. Minha mãe costumava dizer: viva com integridade e o universo cuidará do resto. Eu acreditava nela. Eu não me tornei noiva. Não tive a festa suntuosa. Não caminhei por um corredor com um vestido branco, mas cruzei um limiar muito mais importante na minha vida. Um limiar onde parei de entregar as chaves da minha felicidade para qualquer outra pessoa. E olhando para trás, sou profundamente grata. Grata por aquela noite gelada antes do casamento. Grata pela porta deixada levemente entreaberta. Grata pela gravação de áudio de 3 minutos, porque sem essas coisas eu teria pago por aquele erro com o resto da minha vida. Depois que o vestido de noiva deixou meu apartamento, minha vida não pareceu vazia como as pessoas presumiam que ficaria. Em vez disso, encheu-se de metas tangíveis e concretas. Talvez, liberta da carga mental de navegar em um casamento nebuloso, eu finalmente pudesse ver exatamente quão reto era o meu próprio caminho. Numa manhã de segunda-feira, entrei na sala de reuniões principal da minha empresa, carregando uma pilha grossa de relatórios. O projeto gigantesco do 4 grau trimestre que eu estava liderando estava em andamento há 3 meses. Anteriormente, enquanto planejava o casamento, cheguei a considerar passar a apresentação para o Cassiano, pensando que, como seríamos marido e mulher, deixá-lo levar o crédito ajudaria na carreira dele e na nossa família. Pensar nisso agora apenas me fez sorrir. Meu diretor olhou ao redor da mesa. Lisandra, a palavra é sua. Obrigada, respondi. Parada na frente do projetor, clicando pelas métricas, gráficos e previsões que eu havia construído arduamente, senti uma intensa onda de pertencimento. Esse era o meu palco. Eu não precisava de um maquiador profissional e não precisava de um vestido de noiva. Eu só precisava do meu foco e da minha competência. Entreguei a apresentação impecavelmente, sem gaguejar uma única vez. Respondi a perguntas metralhadoras da vice-presidente com facilidade. Quando a reunião terminou, o diretor me chamou de lado. Trabalho excepcional hoje, Lisandra. Eu sorri. Só. Estou fazendo o meu trabalho. Durante o almoço, enquanto comia na copa, uma colega sênior de repente tocou no assunto. Lisandra, ouvi dizer que você passou por uma fase bem difícil recentemente. Larguei meu garfo, olhei-a nos olhos, ofereci um sorriso gentil. Não foi exatamente uma fase difícil. Fui apenas eu, pisando no freio antes de dirigir para um penhasco. Ela olhou para mim por um momento, depois assentiu com respeito. Saber quando ir embora exige muita coragem. Percebi então que nem todo mundo estava lá para me julgar. Quando as pessoas veem você de pé, instintivamente oferecem respeito. Naquela tarde, Lídia me mandou uma mensagem. A última parcela caiu. O caso está oficialmente encerrado. Li a mensagem. Não me senti ansiosa. Não me senti excitada. Apenas me senti leve. Obrigada, Lídia. Naquela noite, liguei para alguém com quem não falava há um tempo. Dona Lourdes, antiga vizinha da minha mãe. Alô, dona. Lourdes? É a Lisandra. Oh, Lisandra, querida, faz tanto tempo. Como você? Está? Estou bem. Só queria perguntar. A minha mãe deixou alguma caixa no seu quartinho de bagunça antes de falecer? Dona Lourdes fez uma pausa. Na verdade, sim. Ela me deu uma bolsa de lona verde para guardar. Eu mantive em segurança. Obrigada, sussurrei, com a garganta apertada. Naquele fim de semana, dirigi até o antigo conjunto de prédios onde cresci. O bairro era exatamente o mesmo, embora a padaria da esquina tivesse um toldo novo. Dona Lourdes me entregou a bolsa verde desbotada. Dentro havia alguns álbuns de fotos antigos, um caderno de couro gasto e um envelope fino. Abri o caderno. A caligrafia cursiva familiar da minha mãe inclinava-se pela página. Lisandra, minha doce menina, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. Não fique triste. Eu só quero uma coisa para você. Trate-se com o maior respeito, sempre.
Fiquei no estacionamento por muito tempo. As palavras dela não pregavam sacrifício. Não, pregavam suportar tudo. Elas me ensinaram a única lição que importava. Seja ferozmente leal a si mesma. Na viagem de volta à cidade, parei no meu apartamento em Moema. A unidade de 120 metros quadrados nunca havia sido pisada pela família do meu ex-noivo. Cheirava a tinta fresca, luz do sol e silêncio absoluto. Destranquei a porta, parei no meio da enorme sala de estar e caí na gargalhada. Bem, pelo menos você não perdeu o imóvel. Brinquei em voz alta comigo mesma. Naquela noite liguei para Pietra. Vou me mudar oficialmente para o apartamento de Moema neste fim de semana. Cala a boca. Sério. Nunca falei. Tão sério. Eu levo o vinho e a furadeira, ela prometeu. Minha primeira noite, no apartamento, dormi em um colchão de ar no chão da sala. Sem cama de verdade, ainda. Tetos altos. Iluminação âmbar suave. Pela primeira vez na minha vida, percebi que o futuro não precisava ser pintado com o pincel do casamento. Ele poderia começar bem aqui, num apartamento vazio com uma mulher e uma quantidade infinita de liberdade. Na manhã seguinte, meu aplicativo do banco me notificou novamente. Uma transferência Pix de R$ 50.000 havia sido creditada na minha conta. A parcela final. Olhei para ela, depois a apaguei da tela. Acabou. Sem mais laços, sem mais bagagem. Preparei um café e parei na minha varanda, privativa, observando o horizonte de São Paulo acordar. Minha mente estava completamente limpa de excess. Havia apenas a realização concreta de que eu fiz a escolha absolutamente certa. Eu poderia não ter tido um casamento de conto de fadas, mas eu tinha uma vida escancarada, onde nunca teria que abaixar a cabeça para comprar um falso senso de segurança. Peguei o casaco bege da minha mãe, saí e tranquei a porta atrás de mim. A fechadura estalou, afiada, metálica e definitiva. Era o ponto final no término de um capítulo muito longo. Caminhando pelo corredor, eu sabia que o caminho à frente não era garantia de ser um paraíso, mas era um caminho que eu havia escolhido totalmente sozinha. Morando no apartamento em Moema por cerca de 2 semanas, eu lentamente me aclimatei à sensação de existir sozinha em um espaço significativamente maior do que o meu antigo estúdio. Todas as manhãs, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando sombras longas e serenas pelos pisos de madeira. Não havia mais mensagens de texto urgentes, nem verificações manipuladoras e absolutamente nenhuma sensação de precisar relatar meu paradeiro a ninguém. Nas primeiras noites, eu dormi leve, não por ansiedade, mas porque meu sistema nervoso ainda estava se recalibrando para a autonomia completa. Mas logo, eu estava dormindo como uma pedra. Um sono profundo, sem pesadelos com portas, batendo ou olhos gananciosos de pessoas tramando pelas minhas costas. As manhãs significavam fazer café na prensa francesa, abrir a porta da sacada e respirar fundo. A cidade era barulhenta e implacável, mas dentro dessas paredes eu tinha o monopólio do silêncio. No escritório corporativo, as pessoas haviam seguido em frente inteiramente. O casamento cancelado era notícia velha. A conversa girava em torno de projeções para o 1 grau trimestre, avaliações de desempenho e planos para o fim de semana. Isso reforçava a verdade nua e crua. O mundo não para por causa de suas tragédias pessoais, e certamente não para pela felicidade de outra pessoa. Uma tarde, meu diretor me chamou na sala dele. Lisandra, ele começou, recostando-se na cadeira. A diretoria executiva está considerando colocar você no comando de uma vertical completamente nova. O estresse vai dobrar, mas a remuneração e a participação acionária vão acompanhar. Eu me sentei, perfeitamente ereta. Você está perguntando se estou pronta? Estou. Eu estou. Pronta, respondi sem pestanejar. Ele assentiu e sorriu. Imaginei que sim. Saindo da sala dele, meu coração bateu um pouco mais rápido. Não por medo, mas por pura adrenalina. Era um sentimento familiar, que eu havia negado a mim mesma por anos. No passado,
Sempre que surgia uma oportunidade, eu incluía Cassiano na equação primeiro. Ele vai se sentir menosprezado? A mãe dele vai achar que sou muito obcecada pela carreira? Essas questões estavam mortas e enterradas. Naquela noite, passei horas organizando o apartamento. Pietra veio me ajudar a montar uma estante e pendurar algumas gravuras minimalistas. Conversamos. Enquanto trabalhávamos, a furadeira zumbindo intermitentemente. Você mudou? Sabia, observou Pietra, limpando a poeira das mãos. Como assim? Você está mais leve. Ela sorriu. Antes, você parecia estar constantemente carregando o peso do mundo nos ombros. Pensei sobre isso por um segundo, porque eu costumava pensar que minha felicidade dependia de manter todos os outros satisfeitos. E, agora eu percebo que, desde que eu não traia a mim mesma, estou bem. Pietra não acrescentou nada a isso. Apenas assentiu. Algumas conversas não. Precisam de uma conclusão profunda. Naquele fim de semana, dirigi até o cemitério da Consolação para visitar o túmulo de minha mãe. O céu era de um azul contínuo, a brisa de outono fresca. Depositei um pequeno buquê de hortênsias brancas contra a lápide e sentei-me ali por um longo tempo. Não, chorei. Não reclamei. Apenas conversei com ela sobre coisas mundanas. Minha promoção, o novo apartamento, a receita de salmão que eu havia aperfeiçoado. Mãe, eu sussurrei. Estou ótima. Não preciso mais fingir. O vento farfalhou, pelos carvalhos enviando uma chuva de folhas douradas para a grama. Tomei isso como resposta dela. Na volta, parei em um supermercado chique nos jardins. Parada na fila do caixa, percebi que estava sorrindo para absolutamente nada. Não por um motivo específico, mas apenas porque minha vida parecia incrivelmente suficiente. Uma noite, enquanto estava encolhida no sofá lendo, meu telefone acendeu com uma mensagem de um número não salvo. Lisandra, é o Cassiano. Só quero dizer que sinto muito. Fiquei olhando para a tela brilhante por vários minutos. Não estava com raiva. Não estava tremendo. Não sentia a menor vontade de responder. Eventualmente apaguei a mensagem. Não foi por despeito. Eu apenas não tinha mais largura de banda para fazer o papel da perdoadora, graciosa para fazer um homem culpado se sentir melhor. Algumas desculpas chegam tarde demais, e a melhor coisa que você pode fazer é recusar-se a deixar que elas te puxem para trás. Nas semanas seguintes, comecei a correr no Parque Ibirapuera todas as manhãs. A cada quilômetro, o suor escorria pelas minhas costas e minha mente clareava. Senti-me intensamente conectada ao meu próprio corpo, à minha própria respiração, aos meus próprios batimentos cardíacos. Tudo me pertencia. Eu não estava dividindo e não estava racionando. Uma manhã, enquanto me alongava perto da água, uma mulher mais velha passeando com seu Golden Retriever sorriu para mim. Uma jovem mulher correndo aqui fora tão cedo. Você deve ter muita disciplina. Sorri de volta. Só estou aprendendo a viver nos meus próprios termos. Ela assentiu, os olhos se enrugando. Essa é a melhor coisa que você pode aprender. O comentário simples dela ressoou em mim pelo resto do dia. Naquela noite, olhando em volta para minha sala de estar, lindamente mobiliada, percebi uma verdade fundamental. A felicidade não é sobre adicionar outra pessoa à sua vida. É sobre não ter que se encolher para encaixá-los nela. Peguei meu diário e escrevi uma nova entrada. Ser comum não. É aterrorizante. O que é aterrorizante é viver uma vida que na verdade não te pertence. Guardei a caneta e desliguei a luminária de chão. Lá fora, o horizonte de São Paulo cintilava. Lá dentro, um capítulo novo havia começado, silencioso, despretensioso, mas inegavelmente real. O inverno chegou tarde naquele ano. São Paulo, no final de dezembro, ainda não gelava os ossos. Estava apenas frio o suficiente para justificar um casaco de lã pesado. Eu havia me adaptado totalmente ao meu novo ritmo. Um ritmo completamente desprovido de logística de casamento, menus de buffet e de administrar sogros, girando inteiramente em torno das minhas próprias ambições. Numa sexta-feira à tarde, depois do trabalho, parei em uma cafeteria aconchegante perto do centro.
Tinha iluminação fraca e tocava jazz suave. Eu tinha trazido meu MacBook com a intenção de ajustar alguns slides para uma apresentação de segunda-feira. Era um dia perfeitamente normal, até que ouvi uma voz familiar nos fundos da cafeteria. Lisandra? Olhei para cima. Cassiano estava lá em pé. Ele parecia mais magro, enrolado em um sobretudo escuro, os olhos com uma mistura de choque e hesitação extrema. Por uma fração de segundo, achei que fosse entrar em pânico. Mas não. A emoção avassaladora era simplesmente desapego. Ele parecia um estranho. Oi, Cassiano. Eu disse, dando um aceno curto e educado. Ele ficou paralisado por um momento antes de puxar a cadeira à minha frente, mantendo uma distância respeitosa. Não esperava esbarrar com você aqui. Eu trabalho aqui perto, respondi. Dou uma passada às vezes. A atmosfera não era tensa, mas certamente não era calorosa. Parecia exatamente com duas pessoas que costumavam saber tudo uma sobre a outra, de repente percebendo que eram apenas estranhos que compartilhavam um passado. Cassiano olhou para mim, com expressão conflituosa. Você parece tão diferente. Como assim? Você parece em paz, ele disse baixinho. Eu sorri. Provavelmente porque não estou mais jogando na defesa. Ele olhou para baixo, traçando a borda de sua xícara de café. Tenho pensado muito. Ele começou a trazer o passado, a prósero passado, tona. Ok, eu disse, nem encorajando nem impedindo-o. Me desculpe. Ele continuou, a voz mal passando de um sussurro. Por não te proteger, por deixar as coisas saírem de controle daquele jeito. Olhei para ele por um longo tempo, não para pesar se eu deveria perdoar, Lu ou não, mas para verificar algo muito mais importante. As palavras dele tinham algum poder sobre mim ainda? Cassiano, eu disse metodicamente. Pedir desculpas é um direito seu. Se eu preciso ouvir isso ou não, é um direito meu. Ele olhou para cima, visivelmente confuso. Não estou pedindo você de volta. Só precisava dizer isso em voz alta. Eu entendo, assenti, e eu ouvi você. Naquele exato momento percebi que não estava mais esperando por uma explicação impecável, nem precisava de um encerramento cinematográfico. Alguns relacionamentos morrem não porque o amor acaba, mas porque a capacidade de confiar se esgota. Cassiano ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar. Você está feliz? Não precisei pensar nisso. Estou bem, respondi. E para mim, isso é mais do que suficiente. Ele deu um sorriso triste e resignado. Fico feliz em ouvir isso. Não dissemos muito mais. Sem recordações, sem acusações, sem promessas vazias de manter contato. Quando guardei meu notebook e me levantei para sair, ele não tentou me parar. Cada um caminhou para a sua vida separada, e dessa vez estava verdadeiramente separada. Saindo na Avenida Paulista, o vento gelado mordeu minha gola. Puxei meu casaco, com mais força, e caminhei lentamente pela calçada. Meu coração não estava turbulento, não estava vazio. Parecia apenas que eu havia finalmente completado um círculo que nunca tentei ativamente desenhar. Naquele fim de semana, Pietra me arrastou para uma exposição de fotografia no centro. A galeria exibia retratos crus e corajosos da vida na cidade. Parada em frente a uma foto em preto e branco de uma mulher de meia-idade comendo sozinha, na janela de uma lanchonete, Pietra bateu no meu ombro. Você tem medo de ficar solitária? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Tenho muito mais medo de viver uma mentira. Pietra riu e enlaçou o braço no meu. Justo. Quando cheguei em casa, abri meu velho diário e folheei as anotações dos últimos meses. Eu podia literalmente rastrear a minha própria evolução, desde a caligrafia trêmula e aterrorizada, cheia de perguntas, até as afirmações agudas e definitivas do presente. Peguei uma caneta e adicionei mais uma linha. Os limites são as únicas coisas que te mantêm amarrada a si mesma. No dia seguinte, o RH me enviou a carta oficial de oferta para a nova função de diretora. As responsabilidades eram imensas. A pressão seria intensa, mas eu não estava com medo, porque agora eu sabia que, não importava o que acontecesse,
Eu tinha espinha para me manter com minhas próprias pernas. Naquela noite, liguei para a tia Lídia. Lídia, tudo está finalmente oficialmente concluído. Eu sei. Ela riu. Posso ouvir isso na sua voz. Ouvir o quê? O som de uma mulher que estabeleceu suas fronteiras. Eu sorri para o telefone. Depois de desligarmos, saí para a varanda e olhei para a enorme malha de São Paulo. Cada janela acesa era uma vida diferente, um conjunto diferente de escolhas. Eu não sabia exatamente o que o meu futuro reservava, mas sabia que, a partir desse dia, qualquer pessoa que quisesse um lugar na minha vida teria que respeitar as fronteiras que eu tracei, não para manter as pessoas de fora, mas para garantir que eu me tratasse bem. Conforme o ano novo se aproximava, percebi que havia perdido completamente o hábito de perguntar ao universo: por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta costumava assombrar todas as minhas horas acordada logo depois que o casamento desmoronou, presa no meu cérebro como uma farpa que eu não conseguia extrair. Mas um dia, enquanto corria minha rota habitual pelo parque, sentindo minha respiração sincronizar e o suor se acumulando nas costas, tive uma epifania. Perguntar por que não te impulsiona para a frente. Perguntar como vou viver a ... Partir de hoje, sim. O trabalho me engoliu em um novo vórtice exigente. A nova vertical que eu estava dirigindo não deixava espaço para distrações. Reuniões de estratégia consecutivas, negociações com fornecedores, apagando incêndios. Tarefas que eu costumava evitar porque tinha pavor de ser muito agressiva ou de ofuscar meu parceiro. Não mais. Eu me posicionei. Assumi a responsabilidade. Falei com clareza e tomei decisões implacáveis. Havia dias em que o estresse era tão pesado que eu chegava em casa, largava minha bolsa e deitava plana no tapete, a sala encarando o teto em completo silêncio. Mas, estranhamente, não era uma exaustão tóxica e destruidora de almas. Era a fadiga satisfatória de alguém se puxando na direção certa. Uma tarde, depois de uma apresentação gigantesca para um novo cliente, meu VP me chamou. Lisandra, serei honesto. Se você fosse a mesma pessoa que era há 6 meses, eu nunca teria lhe entregado esse portfólio. Eu ri. E agora? Agora durmo tranquilo, sabendo que você está no leme. Levei aquele elogio comigo por toda a viagem de metrô para casa. Não porque eu precisasse de validação corporativa, mas porque confirmava que minha transformação não havia sido engatilhada por alguém me abandonando. Foi desencadeada por eu ter abandonado uma versão obsoleta e medrosa de mim mesma. Naquele fim de semana, Pietra me convidou para a cabana da família dela em Monte Verde, uma área rural tranquila, com pomares e galos te acordando de madrugada. Aceitei imediatamente. Pegamos um ônibus, conversando o caminho todo sobre absolutamente tudo. Você morre de medo de nunca se casar? Pietra perguntou, meio brincando, meio sério, enquanto assistíamos as plantações passarem em formato de borrão. Olhei pela janela. Claro, eu disse, mas tenho infinitamente mais medo de me casar com a pessoa errada. Pietra bufou. Entendido. Porque eu já paguei a mensalidade dessa lição. Eu acrescentei. As noites na cabana eram um breu. Sentamos na varanda, enroladas em cobertores, bebendo cidra quente e ouvindo os grilos. Nenhuma de nós tocou no passado. Não. Dissecamos a psicologia masculina, nem debatemos o casamento moderno. Falamos sobre coisas pequenas e tangíveis. Um novo hobby para experimentar, uma viagem para a Europa para planejar, uma receita complexa para tentar. Percebi então que a felicidade não exige marcos massivos e cinematográficos. Ela prospera nos momentos em que você não sente mais a necessidade de se esconder de si mesma. De volta à cidade, recebi um e-mail me convidando para um curto programa de treinamento executivo no Rio de Janeiro. A velha eu teria agonizado sobre isso. Quem vai olhar o apartamento? É muito tempo longe do relacionamento. A nova eu respondeu e confirmou em 5 minutos. Essa viagem destravou outra coisa dentro de mim. Debates intensos na diretoria.
networking com mulheres brilhantes e ferozmente independentes de todo o país. Todo mundo tinha uma história. Algumas eram divorciadas, algumas ferozmente solteiras, algumas felizmente casadas. Mas o denominador comum era que nenhuma delas usava o status de seu relacionamento para calcular seu patrimônio líquido como ser humano. Uma noite, em um jantar de networking em Copacabana, uma mulher alguns anos mais velha que eu me perguntou: "Você entra em pânico em acabar sozinha?" Pensei sobre isso. Depois dei a ela a resposta mais verdadeira que eu tinha. Entro muito mais em pânico em viver uma mentira do que em viver sozinha. Ela sorriu, erguendo a taça de vinho. Então, você já venceu metade da batalha. Eu não perguntei qual era a outra metade, mas sabia nas minhas entranhas que significava que eu havia parado de dar desculpas para pessoas que me tratavam mal. Quando retornei a São Paulo, instituí um novo ritual. Um dia por mês, eu me desconectava completamente. Sem amigos, sem hora extra, sem redes sociais, só eu. Cozinhava, lia, caminhava pelo parque, escrevia no meu diário. Não escrevia para um público, escrevia para ouvir meu próprio monólogo interno com clareza. Em uma página escrevi: "Eu costumava pensar que precisava de alguém para me escolher. Agora sei que tenho que escolher a mim mesma primeiro." Em uma noite chuvosa, enquanto regava as jiboias, na minha sacada, uma amiga em comum me mandou uma mensagem perguntando se eu estaria aberta a um encontro às cegas com um cara que ela conhecia. A mensagem foi educada e totalmente sem pressão. Li. Não fiquei irritada e não fiquei emocionada. Só digitei de volta: "Obrigada. Deixe-me pensar a respeito." Eu não estava batendo a porta para novas possibilidades, mas também não estava escancarando-a por desespero. O contraste entre essa ambivalência calma e o pânico frenético do relógio biológico está batendo dos meus 20 e poucos anos. Era impressionante. Mais tarde, naquela noite, parei na frente do espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta não era uma noiva prestes a casar, nem uma vítima traumatizada. Era apenas uma mulher comum que sabia exatamente o que toleraria e o que não toleraria. "Você está indo muito bem", eu disse ao meu reflexo. Do lado de fora, uma chuva constante de São Paulo batia no vidro. Preparei uma xícara de chá de camomila e sentei-me perto da janela, ouvindo a tempestade. Naquele momento fugaz, não precisava de um plano de 5 anos. Não, precisava de uma apólice de seguro sobre meu futuro. Só precisava da certeza absoluta de que, quando eu acordasse amanhã, ainda estaria vivendo uma vida que escolhi ativamente, e isso era mais do que suficiente. O tempo passou tão silenciosamente que, se você não prestasse atenção, presumiria que nada havia mudado. Mas eu sabia melhor. Dia a dia, algo dentro de mim havia se assentado, solidificando-se como a superfície de um lago após uma tempestade violenta. A água era de vidro, sem mais ondulações de perguntas, sem resposta, sem mais correntes me puxando de volta a um capítulo fechado. Em uma manhã ensolarada de primavera, quando o sol finalmente estava quente o suficiente para deixar a porta da varanda aberta, parei na frente do espelho de corpo inteiro, em meu quarto recém-redecorado. O vidro refletiu uma mulher em um suéter de cachemira simples, com o cabelo preso em um coque desarrumado, o rosto sem maquiagem, mas os olhos penetrantemente claros. Encarei a mim mesma por um longo tempo, não para escrutinar uma falha, e não para me animar com falsas afirmações. Apenas olhei para mim mesma, da maneira que você olha para uma amiga leal que atravessou o inferno bem ao seu lado. "Você foi bem", sussurrei. Não, era um discurso motivacional. Era um reconhecimento atrasado e profundamente desmerecido. Um reconhecimento de que, quando a situação apertou, não abandonei a mim mesma. O trabalho era exigente. Estávamos na reta final do lançamento do 2 grau trimestre. Eu estava praticamente morando entre salas de conferência, pulando de departamento em departamento. Algumas noites, eu não deixava o arranha-céu até que estivesse um breu total lá fora. Saindo no vento cortante, meu estômago roncava,
me lembrando que eu havia pulado o jantar. Mas, em vez de desabar, senti uma alegria bizarra e inebriante. Era a alegria de uma mulher que sabia exatamente onde os pés estavam plantados e exatamente para onde estava, caminhando. Uma noite, enquanto revisávamos as projeções do 3 grau trimestre, meu VP parou na minha mesa. Lisandra, já pensou em se mudar para a sala de VP no ano que vem? Olhei para cima, genuinamente pega de surpresa. Para ser sincera, não. Pensei tão longe. Bom, eu pensei, ele disse friamente. E você deveria. Sorri, não de arrogância, mas da pura constatação de que, pela primeira vez em anos, alguém estava avaliando meu valor com base inteiramente no meu intelecto e garra, inteiramente divorciado do meu potencial para ser uma boa esposa ou uma nora submissa. Naquela noite, fui para casa e preparei um jantar rápido. Enquanto esperava a água ferver, rolei pelo rolo da câmera do meu celular. Passei por fotos antigas, fotos que antes eu jurava nunca mais ter estômago para olhar. Mas, ao olhar para elas agora, meu peito não doía. Pareciam incrivelmente distantes, como olhar o mapa de uma cidade em que eu costumava morar. Senti uma onda de gratidão. Grata porque aquela cidade havia me ensinado lições brutais e, ainda mais grata porque eu tinha arrumado as malas e me mudado. No fim de semana seguinte, participei de uma corrida beneficente de 5 km, a Corrida de Sincoque, no Ibirapuera, organizada por um grupo de mulheres com quem eu havia feito amizade recentemente. O parque estava lotado ao amanhecer, todo mundo tremendo em seus corta-ventos, rindo e se alongando. Enquanto fazíamos fila na largada, uma garota ao meu lado perguntou: "Qual é a sua meta de ritmo para hoje?" "Só terminar." Ri. "O mesmo aqui." Ela sorriu. "Só correndo por pura diversão." Exatamente, por pura diversão. Quando a buzina soou, meus tênis bateram no asfalto em um ritmo constante. O ar frio encheu meus pulmões. Senti cada fibra muscular, cada batida do meu pé contra o asfalto. Cada passo era um manifesto silencioso de que esse corpo, essa vida, pertencia exclusivamente a mim. Não, estava alugando para ninguém, e não ia deixar mais ninguém dirigir. Após a corrida, o grupo saiu para um brunch. A conversa movida a mimosas era vibrante. Ninguém me interrogou sobre meu estado civil. Ninguém vasculhou meu trauma passado. Debatemos mudanças de carreira, trocamos indicações de podcasts, mapeamos viagens de carro no verão. Percebi que, quando você para de colar um rótulo de mercadoria danificada na sua própria testa, o mundo para de ler. Naquela tarde, abri as janelas do meu apartamento para deixar a brisa da primavera expulsar o ar viciado. Na minha mesa de centro, meu diário agora estava grosso de páginas. Voltei para o começo, traçando o arco da minha própria sobrevivência. Desde os rabiscos desesperados e frenéticos de uma mulher traída, até a lógica limpa e arquitetônica de minhas entradas recentes. Peguei uma caneta e adicionei uma nova página. Chega um dia em que você não precisa mais provar a ninguém que está bem, porque finalmente você está. Mais tarde, naquela noite, Pietra apareceu com comida para a viagem. Sentamos com as pernas cruzadas, no tapete, comendo comida tailandesa direto das caixinhas. "Você já se arrependeu?" Pietra perguntou, sua voz caindo para um tom sério. "Arrependeu de cancelar o casamento?" "É." Mastiguei minha comida, pensando por uma fração de segundo. "Não. Se me arrependo de algo, é de ter duvidado da minha própria intuição em primeiro lugar." Pietra assentiu, apontando seus hashes para mim. "Você é de uma raça diferente agora, Lisandra." "Diferente porque não tenho mais pavor de perder coisas," eu respondi. "Perder o quê?" "Perder um cara, perder um relacionamento, perder status social. Agora, a única coisa que tenho pavor de perder é a mim mesma." Pietra não respondeu. Ela apenas levantou sua Coca Zero e bateu contra a minha latinha. Depois que ela foi embora, fiquei sozinha no apartamento silencioso. O brilho âmbar dos postes pintava o teto. Pensei no corredor polonês que eu havia atravessado, não para lamentar,
mas para encerrar, oficialmente o livro sobre ele. Alguns traumas não precisam ser extirpados cirurgicamente do seu cérebro. Eles apenas precisam ser arquivados no armário correto da sua memória. Levantei-me e observei minha casa. As plantas em vasos, as estantes bem curadas, o tapete felpudo. Cada item estava aqui porque eu queria que estivesse aqui. Naquele exato momento, minha vida não era uma obra-prima cinematográfica, mas era autêntica e era minha. Antes de ir para a cama, parei na frente do espelho uma última vez. A mulher que olhava de volta não possuía um sorriso cegamente radiante, nem carregava uma sombra trágica. Ela estava apenas em paz. E percebi que a paz é, na verdade, a forma de força mais rara e letal. Você não tem do que ter medo, eu disse em voz alta. Do lado, de fora, São Paulo estava diminuindo o ritmo para a noite. E pela primeira vez, numa eternidade, me deitei debaixo das cobertas e adormeci sem contrabandear uma única ansiedade sobre o amanhã para os meus sonhos. Aquela primavera se transformou em verão sem esforço. Não houve reviravoltas dramáticas, nem epifanias cinematográficas grandiosas, e certamente não houve ligações chocantes à meia-noite para causar arritmia no meu coração. Minha vida havia se trancado numa órbita estável e confiável, e a simples previsibilidade disso me fez perceber que este era o santuário que eu estava caçando durante a vida inteira, não um salão de festas lotado e não o título de esposa de alguém. Numa manhã de domingo, acordei naturalmente. Abri as portas da varanda, deixando o sol ameno da manhã banhar a sala de estar. Não era ofuscante, nem estava escondido atrás de nuvens. Estava perfeito. Preparei uma xícara de chá, sentei na minha cadeira de madeira da sacada e observei a rua abaixo. As calçadas estavam vivas com corredores, passeadores de cães e pessoas carregando sacolas de supermercado. Todo mundo tinha seu próprio universo privado de estresse e alegria. Nenhum deles sabia que eu estive um dia na beira do abismo absoluto de um casamento desastroso e nenhum deles precisava saber. Simplesmente não importava mais. Meu telefone vibrou. Uma notificação do meu banco confirmava a transferência de poupança automática. Não havia Pix pendente, não havia dívidas atrasadas e não havia cordões financeiros me prendendo à ganância de ninguém. Olhei para a tela e desliguei o telefone. Os números que antes causavam ataques de pânico agora eram apenas dados. Perto do meio-dia, fui dar uma volta na feira livre do bairro para comprar produtos frescos e um filé de salmão. O feirante, um cara amigável que me reconheceu, sorriu enquanto embrulhava o peixe. Vai preparar um banquete hoje? Salmão assado com aspargos. Eu sorri de volta. Caprichando tanto para uma pessoa só, hein? Ele deu uma risadinha. Pausei e, então respondi honestamente. Porque eu quero comer algo delicioso. Ele riu, me entregando a sacola. Mas para mim, não era uma piada. Era uma verdade profunda, que não exigia justificativa filosófica. Eu mereço ser tratada excepcionalmente bem, especialmente por mim mesma. Naquela tarde, um e-mail apareceu do RH. Eram os papéis finalizados para minha promoção a diretora. Não houve festa massiva no escritório. Não houve estouro de champanhe. Apenas um breve documento, juridicamente vinculativo descrevendo meu novo salário e minha nova realidade. Li 2 vezes, assenti para a sala vazia e assinei digitalmente. Esse era o dividendo de cada dia em que decidi baixar a cabeça, manter o foco e recusar-me a estilhaçar quando minha vida pessoal explodiu. Enquanto o sol começava a se pôr, dirigi até o cemitério da Consolação, uma última vez antes que a estação mudasse. O céu estava ficando com um tom roxo machucado e a brisa da noite aumentava. Deitei um buquê de margaridas brancas na lápide de minha mãe e fiquei ali em silêncio por um longo tempo. Mãe, eu, sussurrei no crepúsculo. Eu nunca caminhei até o altar, mas eu fiz a coisa certa. Não houve lágrimas, não houve arrependimento persistente. Havia apenas uma serenidade cristalina absoluta. Eu sabia com cada fibra do meu ser que, se ela estivesse de pé ao meu lado,
estaria assentindo em aprovação. Dirigindo de volta para a cidade, minha mente vagou para aquele casaco bege que ela costurou. Para mim, o casaco que me forçou a dar a volta com o carro na noite antes do meu casamento. O casaco que me levou àquele corredor, àquela porta, àquela verdade devastadora. Se eu não tivesse dado a volta naquela noite, esta história teria terminado em uma tragédia sufocante. Pensando nisso, um pequeno sorriso brincou nos meus lábios. Às vezes, as coisas que percebemos como nossas perdas maiores, mais desoladoras são, na verdade, o universo nos puxando violentamente para fora da linha de fogo. Quando cheguei de volta ao apartamento, abri meu armário e tirei aquele cardigan bege do cabide. Eu o vesti. A costura ainda era um pouco torta. A cor ainda era opaca, mas era incrivelmente quente. Parei na frente do espelho e olhei para a mulher no reflexo. Ela não era uma noiva corada, nem uma sobrevivente traumatizada. Ela era só eu, inteira, completa. A noite caiu sobre São Paulo. Os arranha-céus se iluminaram, perfurando a escuridão. Diminuí as lâmpadas da minha sala e sentei-me à janela. Minha mente estava completamente limpa de ICs. Eu não gastava mais um único segundo visualizando linhas do tempo alternativas ou vidas fantasmas, porque a realidade que eu estava vivendo agora era espetacular. Pensei nas milhares de mulheres lá fora que podem estar de pé exatamente onde eu estive, paralisadas na soleira de um casamento, divididas entre manter a paz e manter sua alma intacta. Eu quero dizer a elas que cancelar um casamento não é um fracasso. Fracasso de verdade é caminhar até o altar para uma vida onde você precisa se encolher constantemente só para caber na narrativa de outra pessoa. Antes de deitar, abri meu diário e escrevi as linhas finais desse capítulo da minha vida. Houve um tempo em que eu pensava que a felicidade era ser escolhida por outra pessoa. Agora eu sei que a verdadeira felicidade é ter a coragem de escolher a si mesma. Fechei o livro e desliguei o abajur. A escuridão não era mais intimidadora. Era apenas a pausa silenciosa e necessária antes do amanhecer de um novo dia. Minha história termina aqui. Não termina com um casamento e não termina com um triunfo dramático e vingativo. Termina com uma mulher que sabe exatamente quem ela é, exatamente o que ela quer e exatamente o que ela nunca tolerará novamente. A história de como cancelei meu casamento na noite anterior e salvei minha própria vida não é apenas a página de um diário pessoal. É uma sirene alta para qualquer pessoa que esteja ouvindo, especialmente mulheres. No casamento e nos relacionamentos, o amor nunca é suficiente se faltar respeito, transparência e segurança. Nunca entre numa vida que te force a negociar sua dignidade só porque você tem medo de fofoca, medo do seu relógio biológico ou medo de dormir sozinha. A maior lição que tirei das cinzas do meu relacionamento é que uma mulher deve garantir sua independência financeira, fortificar sua independência emocional e ter a pura audácia de estabelecer limites rígidos. Um parceiro que te ama genuinamente nunca te verá como um ativo a ser liquidado, nem nunca tratará seus sacrifícios como uma expectativa básica. Quando você é forte o suficiente para escolher a si mesma, você perde completamente o medo de perder pessoas que nunca a mereceram em primeiro lugar. Se você está à beira de uma enorme decisão de vida agora, respire, dê um passo para trás, escute sua intuição. Às vezes, puxar o freio de mão é o maior salto para a frente que você já dará.